Boa noite a todos, que prazer estar com vocês aqui. Vou esperar aqui mais um pouquinho o pessoal entrar. Hoje vai ser uma super programação. Olá, o pessoal está entrando. Boa noite a todos. Bom, olha, bastante gente ao vivo. Nossa, gente, que prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje vai ser um super tema, né? Estamos aí encerrando uma série de lives da Sobeck e hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento para o seu bem-estar físico e emocional. Ó, tô tentando aqui colar o nosso tema e eu estou com dificuldades. Vamos lá, se eu consigo colar esse tema aqui para vocês de autoconhecimento para o seu bem-estar físico e emocional. Bom, antes de começar, antes de eu convidar, né, a Carol, a nossa convidada da noite, eu queria falar para vocês e lembrá-las e lembrá-los a todos os participantes que estão aqui hoje, que nós hoje ainda teremos o nosso sorteio ao final desse encontro. E olha, vai ser o sorteio da nossa diretriz prática em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde. E para participar, vocês precisam lembrar de comentar no post da Sobeck do feed, né, que hoje tem que ser comentado hoje para que todo mundo possa participar. Ao final da nossa live, eu vou convidar aqui a Vanessa para fazer o sorteio em nome da Sobeck. E agora vou convidar... Opa, Carolzinha, me chama de novo aqui, Carol, que você passou. Vou convidar então Carol Basílio. Vinda, Carol, tá entrando com a gente. Não foi ainda? Foi sim. Carol tá conseguindo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir a Carol. Sim! Oi, Carol! Boa noite! Boa noite! Ai, que prazer ter você aqui hoje. Que delícia! Muito obrigada! Quanta Muito gente! bom! Hoje vai ser assim um bate-papo incrível, né? Você tá conseguindo me ouvir bem? Tá legal? Tô te ouvindo Então, bem. perfeito. Eu acho que todos aí tem aí um positivo quem tá participando, se tá conseguindo ouvir bem. Sim. Bom, que delícia hoje poder estar aqui com você. Primeiramente, muito obrigada, Carol, em nome da Sobeck. Sim, deixa eu só melhorar aqui o zoom, que me falaram que eu tô com um zoom aqui. Peraí. Deixa eu só dar uma ver se a câmera... Tá linda. É, não sei por que tá com esse zoom. Peraí. Vamos esperar então a Carol voltar, né? Enquanto isso, ó, mais gente entrando. Obrigada aí pela devolutiva de todo mundo sobre o áudio, o vídeo, que me parece que tá chegando para todo mundo bem. Aí. Dá para afastar um pouquinho mais, Cá? Melhorou? Ah, agora acho que tá legal. Acho que tá legal. Tá ótimo. Agora Perfeito. Sim. Então, vamos começar esse bate-papo que vai ser delicioso. Acho que é o seu. Olha ali. Falar sobre autoconhecimento. Então, ninguém melhor do que para falar sobre autoconhecimento. O quanto isso pode agregar na nossa vida e na nossa vida de uma forma geral, né, Carol? Sim, muito, na nossa demais. vida profissional. Hoje nós estamos aqui com profissionais, mas todos os profissionais
Eles trazem uma vida, uma história, e é hoje que a Carol vai falar isso pra gente, o quanto que isso impacta positivamente ou não na nossa vida. Carol, por favor, se apresente, diz pra gente aí, por favor, o que é esse autoconhecimento e quanto isso pode agregar na nossa vida. Sim, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema e parabenizar a Sobec, que eu acho que levar esse tema para os profissionais da classe, eu acho que é muito mais que uma responsabilidade social, sabe? Eu acho que é uma preocupação muito cuidadosa, acho que é uma experiência que vocês podem compartilhar de uma maneira única, assim. E cada vez mais a gente tem visto as associações se preocuparem com esse tema e levar, de fato, novas formas de poder ajudar os profissionais a pensarem, a expandir um pouco mais a mente, né? Para melhorar esse convívio, esses desafios aí de ambientes estressores em que vivemos, né? Quem não me conhece, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira de formação e 15 anos aí de experiência assistencial, e foi aonde eu pude me experimentar como pessoa e como profissional. Em um determinado momento que isso começou a ficar bastante conflitante, eu parei para olhar o porquê que as coisas aconteciam dessa maneira. Por que que o estresse, que era um estresse situacional, virava um estresse emocional a ponto de afetar a minha vida em inúmeras áreas. Não era só dentro do ambiente hospitalar. E até em uma palestra que eu tive a oportunidade de fazer na Sobec, eu falei bastante isso, né? O quanto que a gente se engana achando que a gente entra para trabalhar e a gente deixa da porta para fora os nossos problemas, quando não, a gente se engana. Eu fui assim por muitos anos e eu acreditei nessa balela por bastante tempo. E o quanto que a gente se vê diante desses desafios diários do ambiente intra-hospitalar e sem que a gente tenha controle, situações saem do nosso controle dentro do ambiente. E por que que isso acontece? E quando eu comecei a descobrir, eu comecei a observar performances, e eu digo isso, sim, porque hoje aqui, inclusive, virão nossos colegas, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos, de que todos nós, além da enfermagem, estamos no mesmo barco, né? Sim. E quando eu falo de olhar performances, é exatamente de por que que a determinada situação me tira tanto do eixo e o outro talvez não se incomode tanto com a mesma situação. Tem alguma coisa acontecendo comigo? Então eu comecei a observar comportamentos diferentes. Por que que eu estava tão desequilibrada e o outro às vezes tão calmo? E vice-versa. Por que que às vezes um outro tão desequilibrado numa situação que às vezes a gente nem entende. Nossa, mas que desequilíbrio é esse? Por que tanto estresse, né? Sim. De uma coisa pequena. E é lindo quando a gente estuda o comportamento humano e entende isso. Então, como isso foi um ganho na minha vida profissional e pessoal, hoje eu me vejo responsável de estar falando para cada vez mais número de pessoas profissionais da área da saúde. Hoje, na verdade, eu falo isso para muitas pessoas, mas por que profissionais de saúde? Porque eu sei o quanto que o sapato aperta lá dentro, eu sei exatamente quais são os desafios, eu sei o que é trabalhar em dupla jornada, eu sei o que é ter casa, filho, família, casamento e o plantão de final de semana e o plantão do feriado, do Natal, do Ano Novo. Eu vivi tudo isso. Mas isso tudo a gente entra para a profissão e a gente já sabe que vai pagar esse preço. Não é tão simples assim. A gente já sabe que vai pagar esse preço, até porque alguém precisa estar lá cuidando, não é? 24 Sem horas dúvida. Precisa ter pessoas e somos nós. Mas será que isso é tão natural assim como um pré-requisito da profissão? E a gente acha que sim. Aí a gente vem agora, diante dessa pandemia, e a gente vem diante de tanta pressão e a gente ainda ganha um rótulo de que somos heróis da saúde. E eu pergunto para as pessoas se todos que estão aqui puderam sentir o peso dessa capa de herói. Porque eu acho que essa capa, ela tem um
peso que só a gente que vestiu ela. E eu tô falando a gente que vestiu, eu transitei a minha carreira em janeiro, foi quando eu saí da beira do leito, em janeiro desse ano, e me dediquei única e exclusivamente a ser mentora, a levar momento a acontecer. E eu tô muito próximo das pessoas, sabendo o que está acontecendo lá na beira do leito. Então eu não quebrei esse vínculo totalmente. E as pessoas vêm me contando quanto que tá podendo levar, né? Essa capa de super-herói. Então veja, né? Somos heróis da saúde, mas e aí? Como fica, né, a nossa casa? Como fica a nossa vida? Porque como que eu vou lá, né? Vencer o mundo, levar saúde, salvar vidas? Poxa, e agora? Os meus medos como pessoa. Como que fica isso? Então aqui a gente começa a falar um pouco mais sobre o autoconhecimento e do quão que ele é importante. O autoconhecimento, ele traz inúmeros benefícios, né? A própria palavra diz, né? O autoconhecimento é você se conhecer. Mas, Carol, por que conhecer? Cada um de nós tem uma experiência de vida. O que nós experienciamos até esse momento agora, esse momento zero, tudo o que a gente passa a ver daqui para frente, situações de conflito que a gente venha a lidar, a gente vai dar um significado diferente de pessoa para pessoa. Então, diante de uma mesma situação, por que que para Simone afeta mais, para Carol afeta menos? Por que que para o José é tão dolorido e para Maria é como se nada tivesse acontecido? Porque o que traduz tudo isso são experiências de vida. Então, o processo do autoconhecimento, Simone, ele faz nada mais do que te colocar diante desses esclarecimentos, sabe? De você poder olhar quais são as suas experiências de vida, elas são só suas, de mais ninguém, que te fazem ter interpretações, às vezes tão berrantes diante de situações, ou às vezes tão doloridas diante de situações. Por que que isso importa? Porque nós estamos em ambiente de alta pressão. Só que quando a gente fala de ambiente de alta pressão, não é corre, entra para a sala cirúrgica, é uma cirurgia grande, de urgência, arruma a sala, isso, aquilo, esse movimento dinâmico acontecendo. Como sou eu quando diante dessa situação em que eu tenho experiência com essa correria, eu tenho experiência com o que precisa ser feito muito rápido, porque é quase que salvar uma vida, mas está na minha vida. E por que que eu não consigo dar conta? Sim. Por que que eu não consigo me conectar? Por que que eu fico tão desesperada e parece que eu esqueci tudo que eu aprendi na faculdade? Porque não é sobre só a prática técnica, é sobre você, ser humano, ali operando. Então, quando a gente entra para o autoconhecimento, é você ter o total domínio de quem você é de verdade. É saber de todos os seus pontos fracos e todos os seus pontos fortes. Então, o autoconhecimento, ele é resumidamente toda essa tradução. E eu poderia ficar aqui, ó, falando a noite inteira só dos benefícios do autoconhecimento. Então, eu peço até desculpas se em algum momento eu tô falhando aqui, acho que a minha conexão tá oscilando, mas eu consegui ouvir, espero que todo mundo aqui também tenha ouvido, né? Eu percebo que às vezes oscila. Mas eu queria lembrar a todos que estão participando que podem fazer perguntas, por favor, aproveitem a Carol e todo esse conhecimento que ela traz. E enquanto as perguntas não chegam aqui, eu vou provocar um pouquinho aqui uma conversa, né, Carol? Porque ótimo. Eu tô na SOBEC, a minha vida é bloco operatório. Todo mundo diz assim como você conhece bem, já vivenciou várias situações dentro de unidade de terapia intensiva. Centro cirúrgico, a gente fala assim, mas centro cirúrgico é estressante, já é estressante, né? Então, na verdade, cabe a nós, profissionais, compreendermos isso
e saber como lidar com a situação. Nós sabemos e aprendemos igual as técnicas, né? Os procedimentos, os métodos de esterilização, de desinfecção, de posicionamento, mas nem tudo é tão técnico assim, né? E aí, eu pergunto, em alguns momentos, existe um comportamento que muitas pessoas já até acham assim que é natural dentro da sala operatória e do nosso, né, ambiente de trabalho, que é o comentário depreciativo, que é a expressão de desrespeito, muitas vezes, que traz aí um estresse mental, um desgaste desnecessário. Entendo, diante de tudo que você disse, que esse autoconhecimento pode nos ajudar muito, né? Para conseguir lidar com essas situações. Mas aí a gente está falando da gente. E o outro, né? Como que é isso? Se esse é um assunto bem bacana para a gente começar a falar, porque a primeira coisa que, assim, eu falo que isso é uma dica ouro. E eu quero que todas as pessoas que estão aqui levem isso para a vida. Todas as vezes que a gente fala de um comentário, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, tá? E até eu vou falar, eu sou formada em programação neurolinguística e eu trabalho muito a PNL. Que comunicação é essa? Eu tenho muito daquilo, por que a gente fala o que fala, por que a gente faz o que faz. E tudo isso entra para dentro do autoconhecimento. Então, quando a gente olha para esse ponto desses vocabulários, dessa comunicação depreciativa, a gente tem que parar para pensar uma coisa. Nós só somos capazes de falar algo que existe dentro de nós. Então, todas as vezes que a gente é capaz de falar algo para ferir ou magoar, ou até uma comunicação um pouco mais agressiva para com o outro, entendam, todos vocês que estão aqui, isso não é um simples julgamento que você faz porque você já domina aquele assunto ou você já sabe como é aquela prática diária. Não. Isso é você se enganando, achando que todas as pessoas ao seu redor não possuem autoconhecimento ou talvez inteligência emocional. Tudo que a gente fala 100% sobre nós. Tudo que a gente é capaz de apontar, a gente é capaz de agredir, de gritar, tudo isso está dentro de você. Ah, mas eu sou assim, eu sou agressiva, eu tenho essa comunicação mais violenta, eu sou isso, não sei o quê, eu não consigo mudar. Na verdade, esse é um mecanismo de defesa que as pessoas têm por não querer acessar o seu ponto fraco, porque esse é o seu ponto fraco e tá tudo bem. Porque o autoconhecimento te mostra com muita clareza o porquê que isso é o seu ponto fraco. Porque quando a gente fala do autoconhecimento, é de fato a gente acessar essas dificuldades. De que quando você coloca um colega em xeque, quando você coloca numa situação de conflito e você eferve aquilo, você faz parte daquilo, você tem uma necessidade sua pessoal, não profissional, em fazer aquilo acontecer dessa maneira. Por que tem dado tão certo o autoconhecimento para deixa eu te profissionais? interromper só um pouquinho. Diga. Você pode me interromper a qualquer hora. Não, eu quero até colocar aqui que até a Giovana fez uma colocação e eu quero até pegar esse gancho, que eu acho que tem tudo a ver que na última, no nosso encontro que você palestrou, você falou que no simpósio, né, que chamou a atenção, que dizer que todas as pessoas são mutáveis, né? Não existe, nasci estressada e vou ficar assim para sempre. Né? Ou vice-versa. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção. Você vê, acho que não foi só dela, foi de outras pessoas também, né? Então, continuando a sua colocação, então, nessa coisa do podemos mudar, né? Exato.
Exato. E na verdade, assim, exatamente isso que eu tô falando é um mecanismo de defesa que a gente tem. E a gente tem esse mecanismo de defesa em que até teve uma frase que eu levei lá e que repercutiu bastante, que temperamento não é destino, né? Então, eu sou assim, meu Perfeito. pai é assim, a minha mãe é assim. Isso. Não. É só uma desculpa que tá fácil do seu cérebro resgatar para te colocar numa zona de conforto naquele momento. Então não é sobre isso. Qualquer desculpa que a gente pensa em dar justificando qualquer comportamento, a gente tem que pensar o quanto que a gente quer se poupar de acessar algo que não é tão confortável, né? E voltando no que a gente diz de dentro para fora, isso é muito sério, porque isso não está no seu DNA, isso está na sua história. E por que que isso é importante? Porque quando está na nossa história, a gente tem inúmeras maneiras de ressignificar. E aí faz o link exatamente fazendo aqui agora. Quando ele fala, tá, eu vou acessar. E o que que eu faço com isso? Há maneiras, há técnicas. A pessoa só precisa querer passar pelo movimento de primeiro reconhecer. Reconhecer que é uma fragilidade, reconhecer. Não é fácil. Eu tive, quando entrei no meu processo, que assumir tantas fraquezas de falar, eu sou um pouco agressiva mesmo, eu sou um pouco pavio curto. Gente, não é fácil isso. Por quê? Porque quando eu assumo, aí eu falo, agora eu Não, preciso olha, saber o tem porquê. aqui, as pessoas estão escrevendo aqui, ó, sair da nossa zona de conforto, né? A Débora colocou, e exatamente isso, né? Exatamente isso. Sair da zona de conforto, porque tudo que a gente se conforme, a gente tem clareza, porque fácil eu chegar, e eu vou falar agora por mim, tá? Se alguém aqui achar que já passou, ou alguma coisa assim, é semelhante com algo que viveu, pode falar. Eu passei por situações de eu falar assim. Não, eu não aguento mais trabalhar no hospital, eu já tô cansada, chega, e eu achando assim, era um mecanismo de luta, e eu tava ali lutando, lutava para ir trabalhar, lutava para estar bem no meu plantão, e sabe quando você fica se enganando verdadeiramente? Até a hora que você fala, tá, então vamos lá, preto no branco, a instituição vai mudar por mim? Não vai. O que que não tá bom Perfeito. de verdade? Quando você começa a E, fazer e aí, a lista... Pode falar. Sim? não, desculpa, Carol, é que realmente acho que o meu tá oscilando. Pode continuar. E aí, quando a gente para olhar para isso, fazer uma lista de coisas que não estão nos agradando, a gente começa a entrar em contato de por que que não está me agradando? Por que que me agradava e não agrada mais? Sabe? Você ter essa clareza, assim, essa destreza, é você começar a ter contato com o que de fato te insatisfaz. Só que quando você vê ali a situação que te insatisfaz, ela é um passo a mais para dentro. Ela não te satisfaz. Agora são sei lá quantos mil funcionários. É você e quantos mais mil estão insatisfeitos? Por que que a outra grande porção estão satisfeitos? Estão na zona de conforto? Talvez sim, talvez não. Tudo é peso e medida. Tudo a gente precisa ter clareza e trazer para nós sempre a autorresponsabilidade. O autoconhecimento, ele começa com autorresponsabilidade. A gente precisa parar de terceirizar a culpa. A gente precisa parar, e eu tô falando isso, gente, com muita propriedade, porque eu fiz muito isso. A culpa é do planeta, a culpa é do hospital, a culpa é de todo mundo, menos nossa. Até a hora que aperta de todos os lados, e a gente fala assim, o que faremos agora? Eu não tenho mais quem culpar. E a hora que você traz tá, eu preciso ver o que é diferente. É aqui que tá o segredo. É aí que começa você querer olhar para você, para o que que você pode mudar, o que que está em tanto desacordo com você. Então é ter clareza e assumir essa autorresponsabilidade para entrar num processo desse profundo de perguntas para si, não mais para o outro.
Tá aqui, tá difícil para mim. Você tá me ouvindo, Carol? Eu tô te ouvindo. Ai, desculpa, é a minha conexão mesmo que tá ruim. O finalzinho eu perdi, mas eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta que a Deise Barros colocou aqui. Ela Pode colocou falar. uma afirmação e te perguntou: é isso, né? Não é sistêmico e sim biográfico? Olha, E aí, olha só pegando o gancho, o Rafa falou assim: e como a gente inicia toda essa mudança, né? No meu grupo, na minha equipe, tem alguma estratégia? Como que eu posso fazer isso, né? Porque a gente se culpa demais, a Raquel aqui completou, né? Tem uma alta responsabilidade exacerbada, né? Aí, fala aí, Cá, a gente precisa é. de você. Olha, eu vou te falar, vou responder a primeira pergunta. Sobre o sistêmico e biográfico, são linhas, tá? São linhas de como trabalhar o autoconhecimento. Eu acredito muito no sistêmico. Nós pertencemos a sistemas fortes, profundos da nossa vida profissional, nossa vida familiar, e eu acredito muito no sistêmico. Sobre o biográfico, eu vou deixar para que outras linhas talvez expliquem. Porque, para mim, por que eu digo isso? Eu estudo demais aquilo que eu experimentei. Então, quando a pessoa entra num processo comigo dentro da mentoria para o autoconhecimento, eu não consigo vender patos se eu só crio cavalos. Eu não tenho propriedade para falar se eu não vendo. Então, eu paro para dizer para você sobre sistêmico. Mas eu acredito tanto nisso, eu acredito tanto porque eu vi o efeito disso na minha experiência, na minha vida. Então, são linhas, tá? De processo de autoconhecimento. E aqui eu sigo é o sistêmico, então eu acredito 100% que é sistêmico. Já li sobre o biográfico, Perfeito. mas tem muitas. Não, eu não posso nem dizer que são opiniões, são defesa de opiniões mesmo. E para mim é sistêmico e é lindo. Uhum. Eu até me emociono para falar, porque eu já vi o efeito sobre mim, sobre mentorando as minhas, e o quanto que isso reverbera e o quanto que a gente traz com a gente assim algo que a gente não tem força, é algo sobrenatural, que estamos ali porque temos que estar. É um problema que precisamos encarar. Por que é você que está ali nessa pandemia, naquele dia de maior demanda do centro cirúrgico? Tudo tem um porquê. E quando você começa a entrar no processo e descobrir os seus porquês, isso vira uma força que eu não tenho palavras para descrever quem é você no plantão. Porque aí eu recebia títulos assim: Carol, você é muito pé quente. Carol, nada dá errado no seu plantão. É sobre uma força de si que você acaba ganhando, né? Ela tem um motivo dela estar rindo aqui, tá, gente? É algo tão forte, é tão forte que se faz quanto ser humano muito antes de profissional. Que o profissional vem como uma vestimenta de que você nasceu para aquilo. E que quando você faz um processo de autoconhecimento, ele é sobre você, mas de uma maneira inexplicável. Ele é tão profundo com as pessoas ao seu entorno, porque são liberdades que você ganha e coisas que você descobre sobre si, que fica no outro, sem que você aproximam, elas perguntam, elas querem sua ajuda, porque você está reposicionado. Mas você está reposicionado dentro do hospital? Não. Você está reposicionado no seu próprio eixo. É a pessoa forte no plantão, é a pessoa controlada, é a pessoa com um dinamismo de uma visão muito ampla. Eu não consigo nem descrever o que é isso. Não tenho palavras. Sistêmico. Totalmente sistêmico. Aí Qual era a coloca outra aí, pergunta? né, a resposta para nossa querida Daisy. E aí o Rafa perguntou que a gente dá Sobre a esse equipe. estar, né? Que, como você mesmo disse, Exato. você precisa estar preparado para
reconhecer todas essas Exato. informações que precisam ser trabalhadas, modificadas. E você tem que estar muito afim disso, né? Eu tenho certeza Exato. disso, né? Você precisa querer isso. E ele pergunta como começa? Como que faz? Isso. É. E assim, olha, Rafa, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a gente não começa nada se não for por nós. Tudo precisa começar pela gente. Então, a gente não entra para um processo de autoconhecimento. É engraçado isso, que não é sobre você. Eu preciso ajudar a ter essa visão pelo outro. Porque quando você começa a ter descoberta sobre si, você quer ajudar todo mundo. Você quer tirar todo mundo daquela escuridão que você viveu ali tantos anos. Não é sobre isso. E o autoconhecimento, quando a gente fala dessa ajuda da equipe, esse centramento ele começa quando você de fato viveu isso. Quando você sabe das suas forças, das suas fraquezas, das situações que te tiram do eixo, quando você começa a pegar essa manha do controle. É onde você começa a ampliar um pouco mais como que é o posicionamento do outro. Se tá difícil para ele, as suas perguntas passam a ser mais assertivas quando você conhece a si mesmo. Porque você sabe aonde doeu em você e aonde dói em você. Então você começa a imaginar que talvez, eu até falei com a Simone sobre isso antes da live, né, Simone? A comunicação não violenta. É muito fácil falar, vamos Sim, praticar a comunicação não violenta. Gente, é um desafio a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, para você ter ideia, Rafa, ela começa por você falar com o outro sem julgamento. Ei, como que você zera seu hardware para receber uma informação, para tentar ouvir o que o outro está falando, muito além das palavras que ele está te emitindo ali? Como que a gente faz isso? Como que eu consigo não julgar? Nós somos julgamentos. Eu só não julgo quando eu sei exatamente a importância e o que é o julgamento na minha vida. Assim como eu quero ajudar, eu quero colocar isso em prática dentro da minha equipe, eu só consegui fazer isso com muita maestria quando eu fiz o meu processo de entender quem sou eu, Carol, maluca, ficando doida dentro desse hospital, liderando essa equipe com pacientes gravíssimos. Quem sou eu em todas essas situações de fragilidade? Aí as coisas mudam. Aí eu estou reposicionada, eu estou no meu eixo e eu estou com todas as características e para poder ampliar o outro, ter esse direcionamento e visão de que ele não tá bem, porque será que ele não tá bem? Tá tudo bem para você cuidar desse paciente, por que não? As suas perguntas mudam porque você já vai aprender quais são as possíveis fraquezas do ser humano. E aí você vê que as pessoas começam a ver você, Rafa, ali desempenhando de uma maneira diferente, e elas começam a ter mais proximidade, mais segurança em você, mais confiança, você quanto líder da equipe. Então, tem várias coisas que começam a acontecer sem que você queira, só de você estar no seu eixo. Mas a gente não consegue ajudar ninguém. Gente, prestem atenção nessa frase. A gente não consegue ajudar ninguém se a gente não para olhar e ajudar a nós mesmos. Quem tá aqui e fala, eu tô muito bem, eu não preciso de ajuda, ou será que não mesmo? Ou será que você não está no momento de parar e olhar para si? Então, tem coisas para a gente pensar em quem sou eu ali liderando e o que eu espero dessa equipe. Mas, ei, o que eu estou esperando de mim antes? Quem sou eu entrando para o plantão? Eu entrava bufando, achando que meus problemas estavam da porta para fora. Mentira! Por quê? Porque meus olhos diziam ao contrário, meu andar dizia outra coisa, minha fala dizia outra coisa. Eu estava reativa à situação? Sim.
Por quê? Porque eu já vim reativa de um ambiente lá fora que me deixou nervosa, estressada, mas eu respiro fundo e falo: chega, ficou da porta para fora. Não. E situações inúmeras vão acontecer durante o seu plantão, no seu trajeto, para que você pare e olhe para aquilo. Até a hora que fica insuportável, você fala: eu vou explodir, eu preciso correr desse plantão, eu preciso desaparecer, eu não estou dando conta. Alguém aqui já passou por isso? É muito Olha lá, comum gente, isso. E aí, Carol, É muito comum. Pode falar, Si. eu vi assim, né? Eu sinto quanto você vibra, quanto é intenso para você, que você saiu beira do leito, assim, mas você continua cuidando e agora, né? Si, E acho aí que você tem está aqui uma travada. pergunta, né? Como você se sente ao impactar com o seu filho tantas vidas? Como é isso para você, né? Impactar o quê? A vida, né, Impactar do com o meu trabalho, trabalho? né, impactar com o seu trabalho tantas vidas, nossas vidas, né, as vidas dos profissionais que você mudou hoje de leito, né? Você não atende mais o paciente na terapia intensiva, mas você nos ajuda muito, né, nesse processo do autoconhecimento, né? Como é isso para você? Como foi? Não vou usar a palavra deixar, né? Porque deixar parece um abandono, né? Mas Exato. como foi se transferir para um novo ideal, para um novo momento? Eu tô achando tão Olha, se interessante, Carol, só esse antes de você responder. Tem um monte de gente falando assim, parece que a Carol tá falando de mim. olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre tive, assim, a minha missão sempre foi impactar positivamente a vida das pessoas. Eu não sei dizer para vocês, mensurar o quanto que era, assim, o meu amor pelos pacientes. E, assim, eu já fui muito julgada de que, ai, você tem essa cara de enfermeirinha metida, enfermeirinha não sei o quê. Gente, quem sabe, eu tinha um prazer imenso, imenso, imenso em estar num procedimento, em fazer um tamponamento, em atender uma parada cardíaca. Era das coisas mais bizarras, assim. Eu tinha prazer, porque eu acredito muito que nós somos seres escolhidos a fazer isso. Isso não é profissão para qualquer um. Então, quando a gente fala desses heróis da saúde, eu me emociono muito para falar sobre isso, porque vem do meu amor pela profissão. E quando eu vejo se quantos benefícios eu ganhei no momento que eu estava praticamente adoecendo. E, gente, adoecendo porque eu trabalhei a vida inteira à noite. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu tenho inúmeras identidades e que eu sempre me cobrei muito desempenhar muito bem, inclusive como enfermeira auxiliar técnica que fui. Eu consegui, a partir do que doeu em mim, e eu sei que dói demais em cada um de vocês, é sobre. Não consigo expressar, assim, é muita gratidão, é aquela certeza de que eu tenho um propósito muito forte. E quando eu vejo, sabe, as pessoas interagindo no Instagram, perguntando. Hoje mesmo, agora antes da live, eu recebi uma mensagem, eu vou responder para ela, porque eu mandei a foto da live e falei: esteja na live hoje. Poxa, tá difícil para as pessoas. É uma pessoa recém-formada, 1 ano de formação, e ela tá com dificuldade. É desafiadora a nossa área.
E o que mais que eu posso fazer por essas pessoas? Esgotar os meus conhecimentos para poder trazer essas liberdades. E é para isso que eu estou aqui hoje, para que eu possa compartilhar com vocês tudo que eu li. Vocês também podem ler. Entra no Google, pergunta sobre inteligência emocional, autoconhecimento, vocês vão ver um monte de coisa. É sobre o que eu vivi, tendo as dores de vocês, eu apliquei e deu certo. Poxa, eu tô aqui falando e eu tive a oportunidade de estar em palestras falando com pessoas incríveis, de poder dizer é muito mais do que uma literatura, é uma experiência vivida, atrelada a tanta técnica que, ei, tem um monte de gente que pode parar de querer se matar. Tem um monte de gente que pode escolher outras opções de qualidade de vida emocional. Ah, vai para academia, vamos fazer não sei o que. Não é sobre isso. É sobre esteja atento aos seus sinais. É o dia, todos os dias que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de parar e ver o que nos tira do eixo, o que nos desequilibra, o que eu tô confortável, por que eu tô confortável. Incessantemente perguntas para si. A gente precisa parar de questionar o mundo. E eu tenho certeza que essa é a primeira liberdade emocional que vocês vão ganhar. Então, eu não tenho palavras para descrever o que é estar aqui desse lado. É um privilégio divino. Eu não sei, oportunidades fantásticas de estar cada vez mais disseminando essa informação, esse meu compartilhamento com vocês. Ah, me desculpa de novo, porque eu tô realmente. Eu tô quase debaixo da mesa para pegar o meu ponto do Wi-Fi. Daqui a pouco vocês vão me ver pendurada para pegar o melhor ponto do Wi-Fi para não cair a nossa live. Mas não vai cair, nem que eu tenha que fazer um malabarismo aqui. Nossa, olha, incrível dividir isso com você. Eu acho que todos aqui que estão te ouvindo, que estão te assistindo, estão, de alguma forma, se identificando com a sua experiência, né? Na verdade, só com a sua, não com a minha do Wi-Fi, tá? Só com a sua experiência. Eu tô aqui, não pode cair. Si, tem eu separei aqui algumas dicas, sabe, para as pessoas começarem a se perceber. Quando a gente fala em trazer o autoconhecimento como bem-estar físico, como bem-estar emocional, é sobre amanhã. Acorda e começa a observar as suas próprias emoções. Como que você acorda? Como que você vai trabalhar? Você vai trabalhar feliz? Você vai trabalhar triste? Faça sobre si amanhã um check-up do seu dia. Para ver até as situações de centro cirúrgico. E eu vou falar porque assim, olha, eu tenho tantos meus colegas que chegavam na UTI, os anestesistas, os enfermeiros. Gente, é uma dinâmica muito corrida que vocês têm. E o quanto que quais são as situações, para pensar sobre você, as situações que te desequilibram, que te tira do sério de verdade. Gente, anotem. Esse é um exercício que eu faço muito isso no processo do autoconhecimento e eu fiz isso na minha aplicabilidade. De você listar as coisas que te deixam desconfortáveis, as situações. E você vai ver que isso depois, quando você entra para um processo de autoconhecimento, é um jogo de ligar pontos. Mas o que vai no meio, no centro dessas conexões todas que você vai ser capaz de fazer? A sua vida, a sua experiência de vida, quem é você de verdade. E essa, eu falei até na palestra que eu fiz lá pela Sobec, de que quando de apresentação, para uma pergunta, quem é você? Gente, as pessoas não sabem responder quem são elas. Então aqui eu quero deixar uma reflexão. Quem é você que está aqui nessa live?
Mas quem é você, filho de quem? Quem é você, neto de quem? Irmão de quem? Aprofunda o quem é você. Não vale, eu sou enfermeiro de centro cirúrgico, centro obstétrico, atua no... É isso que eu recebo e não é essa a resposta. Agora aqui essa live é para a saúde física e emocional de vocês que estão aqui. Parem para pensar quem são vocês de verdade. Quais são seus medos? Quais são seus traumas? Quais foram as suas conquistas na vida? Listem tudo isso e vocês vão começar a entender por que que determinadas situações tiram tanto vocês do eixo. Todas as situações da nossa vida conversam com a nossa experiência de vida. No nosso trabalho, todos os conflitos, todas as pessoas, de alguma maneira, têm intimidade com a nossa história. Mas elas não participaram da nossa... Mas uma postura, uma física, uma característica física, às vezes te traga uma memória que você nem sabe, mas é sua. E te põe em total desequilíbrio ou te deixa numa situação de euforia, de felicidade. Por quê? Porque aquilo te traz uma memória sobre algo. Sabe quando a gente olha uma pessoa e diz assim, não vou com a cara da pessoa. Não é com a cara da pessoa. Você nunca viu na vida. Ela te trouxe alguma lembrança, algum resgate, alguma memória por uma postura, uma fala, uma característica física de um alguém que foi importante na sua história. Então, parem para olhar dessa forma grosseira, assim, sobre o seu dia, essas situações que te colocam em desafio para que você comece a se perceber. E vai ver o quanto que você vai descobrir coisas sobre você. Você vai falar, nossa, é mesmo. Eu não gosto de pessoas que gritam por causa disso. Eu tenho experiências na minha infância de um pai, de uma mãe que gritava, ou de uma professora que gritava. Nós somos experiências traduzidas em tudo que a gente vive hoje. Então comecem a se observar, a se perceber das diferentes formas nas mais diversas situações. Suas emoções, seus sentimentos, porque isso importa. Perfeito. Dicas Tá me ouvindo, preciosas, Si? hein, Carol? Muito, 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 Tô muito. te ouvindo. Eu não sei se eu te cortei, mas eu disse dicas muito preciosas, né? Eu sou muito Sim, suspeita sim. para dizer que essas dicas funcionam muito bem, né? Eu sou uma mentorada da Carol, então eu sei que isso impacta na vida da gente de fato, traz efeito muito, muito, muito positivo. Você tem que querer, né? E É uma falando sobre liberdade, né? ter E agora mesmo a gente vem falando, e a gente vem falando horas, horas, horas sobre inteligência emocional. agradecendo a Sobec pelo cuidado, pelo... Pode falar, Ká. Não, eu tô falando que agora as pessoas vêm falando tanto da inteligência emocional. É outra habilidade que a gente não consegue desenvolver se a gente não vive um autoconhecimento. E ela vem de bandeja, né? Quando você faz um processo, você passa por um processo de autoconhecimento, você adquire a inteligência emocional, porque as pessoas que têm autoconhecimento, elas têm estratégias únicas. E o que que nos faz tão diferente um do outro, o que nos faz em destaque de outras pessoas é exatamente esse poder do autocontrole que a gente acaba ganhando quando a gente escolhe olhar para nós e saber de fato quem nós somos. Porque eu tenho uma coisa para falar, você não é só o enfermeiro, o auxiliar, o técnico que está indo lá para o centro cirúrgico, não. Você é muito mais do que isso, porque antes do crachá, tem uma pessoa que foi muito vitoriosa em conseguir chegar até lá. Tem uma história, tem uma construção. Então, você faz a diferença onde quer que você esteja, porque o seu lugar aqui no mundo tem uma força que, infelizmente, as pessoas não sabem a força desse lugar.
mas ele é muito importante, ele é só seu e ele precisa ser da melhor maneira. Quando você estiver no seu total autodomínio, é onde você expande e começa a viver de verdade sobre quem você é, sobre não há conquistas impossíveis, sobre não há medos, há maneiras de defesas diferentes uma das outras. Então, eu quero que fique essa mensagem aqui para vocês e esse movimento ainda, eu acredito que ele está muito próximo de acontecer e tem muitos gigantes dentro da enfermagem sendo despertados, querendo cada vez mais olhar para si, porque a vida é uma só e ela precisa ser da melhor maneira e a melhor maneira é a sua. Carol, mas eu sou nervoso. Carol, mas eu sou brava. Carol, mas eu sou... Exatamente. Você só precisa querer saber por que que você é assim e aonde está o segredo te faz muito diferente como ser humano. Isso é lindo. Perfeito, perfeito, Ká. Olha, infelizmente, estamos chegando ao fim, né? Infelizmente. Ficaríamos aqui umas 4 horas falando sobre isso. Com muito prazer e com todas essas pessoas fazendo comentários deliciosos. Uma pessoa usou um termo que eu achei lindo, né? Foi muito gracioso, né? Te ouvir. E é exatamente isso, né? Foi uma delícia. Parabéns, Carol, pela profissional que você é para todos, para nós, né? Muito obrigada por você ter abraçado essa causa. Nós ganhamos muito com isso. E aí eu gostaria que você se despedisse para que eu chamasse a Vanessa para o sorteio. Sim, eu quero deixar aqui um recado. Eu estou muito feliz assim de o número de profissionais de saúde que têm me procurado para serem ajudados nesse processo. E eu acredito muito no propósito que eu tenho para isso estar acontecendo dessa maneira como está acontecendo. Então, eu quero dizer aqui que eu vou fazer uma masterclass e eu vou falar exatamente sobre autoconhecimento e a gente vai destrinchar isso assim de uma maneira. Eu vou linkar, eu já fiz uma lista assim das principais dificuldades dos profissionais da área da saúde. Então eu vou abrir lá no meu Linktree. Quem tiver interesse, essa masterclass vai ser gratuita, vou fazer fechada pelo Zoom. As pessoas que tiverem interesse vão lá, se cadastrem, é só 3 dados que precisam para que vocês entrem para o grupo e a gente comece a fazer esse movimento. Será um dia e eu vou fazer provavelmente à noite e se vocês tiverem interesse, se cadastrem para a gente começar a organizar isso no grupo. Eu vou estar lá falando com vocês ativamente para poder direcioná-los. E eu quero que lá vocês possam participar, trazer mesmo a dificuldade do dia a dia para que a gente consiga, em um determinado momento da Masterclass, abrir para que as pessoas tragam essas dificuldades e a gente consiga trazer essas soluções rápidas. Então, vão lá no Linktree da minha bio do Instagram. Perfeito. Cassi, obrigada mais uma vez a Sobek, todos vocês que estão aqui. Obrigada. Eu não tenho palavras. Obrigada mesmo. Um beijo. Contem comigo. Um beijo. Até. Um beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau. Pessoal, continuem aí que a Vanessa vai chegar para o sorteio. Nossa, que bom, que gostoso estar aqui com vocês hoje. Acho que foi delicioso, né? Esse papo certamente tirou algumas pessoas aí, né? Da sua zona de conforto para um novo pensamento, para uma percepção diferente, para uma observação diferente. E é isso que nós gostaríamos de provocar em todos, que vocês sintam-se cuidados, né? É importante que nós estejamos bem para que a gente ofereça o melhor que a gente tem, né? Profissionalmente, pessoalmente, que a gente seja feliz, né? Acima de tudo, que a gente seja feliz em tudo que a gente faz, né? E aí, Vanessa, vamos para o sorteio? Tô procurando a Vanessa aqui para eu achar. Van, me chama aqui de novo para eu te aceitar. Ai, meu Deus, já perdi aqui qual é o nome. Aqui. Achei você, Van. Agora você entra. Oi, Si. Van. Olá, tudo bem? Boa noite. Tá. Boa noite. Tudo bem? Foi ótima essa live, hein? Que aula, que inspiração. Ó,
Eu tava aqui, no sinal, Não, tensa, você mas a coisa... aí maravilhosa nesse jogo, brigando com a conexão e driblando Eu aqui, lindamente, achando que eu tava maravilhosa. Fátima na câmera, procurando o sinal, mas não, gente, eu tava procurando a conexão mesmo. Mas foi ótimo. Bom, então a gente vai realizar o sorteio agora, de uma diretriz prática. Quero Perfeito. só lembrar o pessoal que na sexta-feira a gente vai ter mais uma live, que é a última live do ano, sobre a campanha de recuperação anestésica. E aí a gente vai fazer o sorteio de mais uma diretriz. Então, a última chance do ano. A gente tem um sorteio hoje e uma outra live na sexta. Então, para o pessoal que não ganhar hoje, ficar de olho que na sexta tem mais. Perfeito, vamos lá. E vou relembrar também as regrinhas de participação para o sorteio, né? Precisa seguir o perfil da Sobec, ter marcado 3 pessoas lá no post que nós fizemos hoje de manhã e tá conectado aqui na live. Então, quando eu sortear, eu vou chamar o arroba e eu peço para a pessoa comentar aí um oi nos comentários para a gente saber que ela tá online. Então, boa sorte a todos. Vou virar aqui a câmera para o computador, porque aqui a gente mostra que é tudo verdade. É ao vivo. É ao vivo. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o post do sorteio. Então, como a gente está aí com pouco tempo, não vou poder fazer muito suspense. Já vou sortear direto. Boa sorte, pessoal. Bom, então, o perfil ao sorteado é a Rônia Castro. Rônia _ Castro. Você está aí na live? Rônia. Rônia, você está presente? Manda um oi aí pra gente. Que a gente já está validando aqui se você segue o perfil. Rônia, por aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que não está. Então, a gente vai sortear aqui um outro nome. Ó, SS _ Débora. Ela acabou de mandar coraçãozinho. Já tô vendo ela aqui Olá, Débora. A Débora. E aqui, ó, ela é seguidora aqui do nosso perfil. Então, Débora, parabéns. Tá aí, Débora? Ela tá assim, ela já mandou um coraçãozinho aqui em cima, ó, no comentário. A Débora tá presente, sim. Então, Débora, manda um inbox pra gente, para nós combinarmos o envio da diretriz para você. Se você for de São Paulo, a gente combina para você ir até a Sobec. Então, parabéns. Quem não ganhou, a gente convida para participar, então, da próxima live e do próximo sorteio, que é na sexta-feira. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Foi momentos deliciosos. Obrigada, Vanessa, por estar aqui sempre com a gente. Obrigada a toda a diretoria aí, Belém, todo mundo, Gi, Raquel, Cecília, Rafa, todos os nossos participantes. Olha, foi um prazer. Um beijo enorme para vocês. Carol, obrigada de novo. Quem entrou aí, ó, agora para participar. Um beijo e uma ótima noite a todos. Um beijo, Van. Obrigada, Si. Boa noite, pessoal. Boa noite, Si. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.